James, eu queria começar, sabe com quem? Com um cara que a Metrópole até postou esses dias no Instagram aí, J. Morbeck. Foi uma postagem minha, Foi uma postagem até. sua? Assim, eu fiz a legenda e eu que puxei, que eu pedi pra fazer aquela postagem. Porque era Pronto. o dia do aniversário dele. E antes mesmo de você ter feito a postagem, eu já tinha pensado em falar um pouquinho sobre J. Morbeck. Que Cissa Guimarães esteve aqui e alguns músicos do Axé foram lá. Você inclusive foi lá também. E J. Morbeck foi citado por muitos, É. né? Falaram, ah, não, teve um primeiro ali que foi J. Morbeck também e tal, junto com o Luiz Caldas, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, mas ainda não se tinha um nome Axé, mas ele puxava trio e tal. E no corte que a Metrópole postou, fala que J. Morbeck, quando o produtor musical foi atrás dele, aquele rapaz que tá falando é quem? Jorginho Sampaio. Jorginho Sampaio. Ele é o quê? É um produtor daqui da Bahia, foi ligado ao Vitória, ele foi diretor do Vitória e tal, mas foi um produtor musical importante, foi ele que lançou Daniela Mercury logo no começo, Sim, ele era produtor de Daniela e era ligado ao bloco Eva. Por isso que sim, ele fala ali. de Foi Jota. ele Muita que gente cantou ali, né? convidou J. Morbeck a ser cantor do bloco Eva. E quando ele fala que quando ele chegou em J. Morbeck, J já tinha 5 filhos. É. E um desses 5, 2 desses 5 são meus primos. Aham. J, eu acho que ele foi casado com minha tia, velho. Uhum. Posso estar enganado aqui, mas acho que eles chegaram a casar. Foi casado com minha tia há um tempo, fez 2 filhos. E um dos filhos morou aqui em Salvador. Eles eram de Feira de Santana. E um das filhas, Mona Lisa, Mona morou em minha casa um tempo para estudar. E eu lembro muito, assim, quando as pessoas, assim, de mais idade, os mais velhos, porque eu era criança, né? Do prédio, quando souberam que ela era filha de J. Morbeck, era como se fosse, assim, um filho de Belmarques, um filho de alguém. Porra, aí falava que era mentira. Até que um dia ela ligou pro pai, meu pai tá todo mundo dizendo que é mentira, que eu não sou sua filha. E ele foi lá no prédio. Aham. E eu lembro daquela figura chegando, que ele ainda tinha, A conservava cabeleira. aquela cabeleira. E os porteiros do prédio, o zelador, todo mundo assim querendo tirar foto com ele. Naquela época tirar foto não era como é hoje, mas queria autógrafo e tal. É, ele era um Belmarx mesmo, né? Ele é um dos primeiros. Não é pioneiro, não tem como determinar pioneiro. Sim. O único pioneirismo mais factual em relação a isso é Moraes Moreira como cantor. Ainda assim, tem outro cantor que reivindica para si ter sido o primeiro de trio, que é Jorge Time. Mas essa turma pioneira do axé é contemporânea. Então, Bel Marques, Luiz, J. Morbeck, essa galera é toda pioneira. Sim. Jerônimo, não dá para dizer quem foi o primeiro do axé. E J. Morbeck é um dos primeiros e é um dos mais marcantes mesmo. Ele tinha uma postura de, de trio, não exatamente de palco, que era muito convincente, assim, muito envolvente. E ele era meio doido, né? Ele tinha uma postura do maluco, assim, uma postura rock and Exatamente. roll, que tem a ver com axé. Né? O nome Axé Music surgiu porque um jornalista da turma do rock quis sacanear essa turma baiana, tambor, não sei o quê. Mas a verdade é que a parecência, o parentesco entre o rock e o que a gente chama de axé também é muito notório, né? O axé surge como um desdobramento do trio elétrico, que é o pai da guitarra baiana, ou seja, surge num contexto elétrico, como o rock and roll. E muitos artistas que hoje são artistas consagrados do axé começaram fazendo rock and roll, Durval Leles, Bel Marques, a banda Scorpions, que passou a se chamar Chiclete com Banana, era uma banda de rock. Quando eles vão procurar um espaço para cantar no trio Traz os Montes, o primeiro comentário que o diretor falou: mas vocês são uma banda de rock, eu conheço vocês. Não, a gente se adapta. Então, o axé, de certa forma, é uma espécie de adaptação de rock para esse contexto carnavalesco da Bahia, combinando com frevos, galopes e tal. Sim. E J. Morbeck era muito isso tudo, e ele tem vários pioneirismos. Um deles é visual, que não é a cabeleira, é a pintura. Antes da Timbalada sonhar em existir, ele se pintava já. O figurino dele já era assim, sem camisa, todo pintado. E dizem que ele era doido, então ele se pintava com tinta de parede. E depois Sim. tinha Alérgicas. reações alérgicas terríveis, Sim. ficava se contorcendo. Então ele é uma figura que eu acho que é um tanto injustiçada, porque ele ficou espremido
entre a geração Dodô e Osmar e a geração propriamente axé. Ele acabou não se beneficiando do boom mercadológico do axé music, Sim. que enriqueceu, que possibilitou esses artistas fazerem carreiras de grande alcance, carreiras internacionais em alguns casos e tal. J. Morbeck ficou como uma espécie de elo perdido do axé. Mas os grandes nomes do axé e foliões com a idade já batendo os 40 e poucos, lembram dele como um artista até lendário. Tem gente que diz, assim, com todas as letras, sem a menor cerimônia, o maior cantor de trio foi J. Morbeck. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Só pra não fugir de... Rapidinho, só pra não fugir de J. Morbeck, eu acho que meu avô quis matar J. Morbeck por causa dessa história de casar. Ele era Com sua maluco filha? até, por Com casar sua com a filha, não, com filha. sua tia. Com minha tia. Não vaciga. Loucura. Ele foi cantor do Bloco Eva, depois foi para pro grupo Novos Bárbaros, do trio Novos Bárbaros, Sim. de Alberto Trípode, e ele tem duas outras contribuições rapidinho, Não, tranquilo. importantes para essa história do axé. Uma é ele trouxe a música Minha Pequena Eva, que é foi um ele. clássico do axé. E que não é axé, né? Ela Não não foi é. composta nem aqui na Bahia, nem no Brasil. É uma música italiana, cuja é uma versão da banda Radio Tax, uma banda de rock. E como o J. Morbeck era muito ligado ao rock and roll, ele trouxe essa música para o Bloco Eva, por causa da coincidência da Minha Pequena Eva com o Bloco Eva, cujo nome Eva não tem nada a ver com Eva da música, porque não é Eva e Adão, não é a Eva mitológica ou a Eva do Gênesis. Eva é Estrada Velha do Aeroporto, Sim. que é onde o bloco foi fundado. Isso é uma loucura, é uma sigla. Eva é Estrada Velha do Aeroporto. Caramba. Aí, mas enfim, é Eva. E todo aí ele trouxe mundo, Minha os Pequena Eva, principais e Minha Pequena cantores Eva aí cantaram ficou, lá. Não, né? Minha Pequena Eva é um clássico Sim. do axé, é um hino do axé. É. Se você for fazer uma playlist de axé, ela vai estar na maioria das playlists. Eu já vou lhe falar que a última pergunta aqui é pra você montar uma playlist com 6 músicas. 6 só? É, só 6. Difícil pra caralho. É. Sim. Mas essa é a Por última. que 6 esse a última cabalão? Por pergunta. que não 7? Pode ser 7 então. Mano, fez